O mistério da Gruta dos Milagres. A gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, porque ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. O Senhor dos Milagres está vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel está vivo. E no Monte Manaim, o Espírito de Jesus está presente, curando milhares de pessoas. Monte Manaim, habitação dos anjos, o lugar dos grandes milagres de Deus. Milagres, milagres, milagres. Milagres na TV. Muito bem, está entrando no ar o programa Milagres na TV. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe também a sua família. Olha, preste atenção, eu sou o profeta Moisés Soares e quero dizer para você que daqui a pouco nós vamos a uma palavra do apóstolo. Nós vamos a uma mensagem do apóstolo, a uma reflexão espiritual. Mas eu quero pedir a todas as pessoas agora que estão acompanhando o programa, olha, preste atenção aqui. Você que fala, profeta, eu estou acompanhando o seu programa aqui pelo Facebook, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, você que está acompanhando por esta emissora de TV, olha para cá. Você vai agora nas minhas redes sociais, no meu canal. Vá lá no meu canal do YouTube. Vá no meu canal do YouTube agora. Você vai se inscrever lá no meu canal do YouTube. Tá aqui o endereço, Profeta Moisés Soares. Eu quero que o máximo de pessoas vão agora já lá. Você que está acompanhando, é muito simples. É só você entrar lá no YouTube, procurar Profeta Moisés Soares. Ah, mas eu achei um tanto lá de gente com o nome Moisés. Então você faz o seguinte, WhatsApp, põe o WhatsApp aqui para mim. Manda aqui no WhatsApp assim, quero o link do Profeta Moisés Soares. E aí a nossa central vai mandar para você o link do YouTube do Profeta Moisés Soares. Olha, nós estamos com a nossa expectativa voltada para o altar da Eira de Araúna. Este altar aonde foi levantado no Monte Manaim, e nós estamos com essa expectativa muito grande. Nesta sexta-feira, na próxima sexta-feira, muitas pessoas já vieram ao santuário, muitas pessoas já receberam o pano de saco, e muitas pessoas ainda vão receber o pano de saco, e muitas pessoas já pegaram. Agora, nós vamos estar no Monte Manaim, no altar da Eira de Araúna, entregando este pano de saco lá no altar da Eira de Araúna, no altar da Eira de Araúna. Sexta-feira, você que está me acompanhando, você pode chegar ao santuário às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde ou às 7 horas da noite. Deus vai mudar a situação da sua vida, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, Deus vai transformar a sua vida e Deus vai mudar. Deus vai mudar a situação em que você está vivendo, tá bom?
Nós vamos nos preparar para acompanhar uma mensagem poderosa, uma mensagem gloriosa. Nós vamos acompanhar essa mensagem com o nosso apóstolo missionário Adelino de Carvalho, e eu quero que você receba essa mensagem poderosa. Se prepare. Vamos agora com a mensagem do apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Paz e luz a todos os nossos irmãos, irmãs, a você que pela primeira vez vai assistir, muito obrigado pelo carinho de você estar aí do outro lado para a gente poder receber do Espírito de Deus as revelações da palavra. Eu vou falar hoje sobre a eira de Araúna. Eu venho pregando já há muito tempo sobre a eira de Araúna e venho pesquisando e buscando de Deus a revelação do que é a eira. E cada vez mais eu me impressiono por que Deus, ao ver o povo morrendo numa pandemia, mandou Davi levantar o altar na eira. Isso me impressiona muito, porque tudo na palavra de Deus tem um sentido. Tudo na palavra de Deus tem uma raiz. Um dia eu perguntei a Deus, eu falei: Deus, me mostra por que ninguém conseguia derrubar Davi. Mesmo Davi tendo errado. Então Deus me levou ao Apocalipse, que declara que Jesus é a raiz de Davi. Caramba, quem tem uma raiz forte dessa não cai. Ninguém derruba. E a resposta não estava em Crônicas, que fala sobre Davi, não estava em Samuel, que ungiu Davi, não estava nos Salmos que Davi escreveu. A resposta estava em Apocalipse, a raiz de Davi. Eu tenho tido um privilégio muito grande de Deus, por ser um instrumento do Senhor Deus para trazer mensagens profundas. E eu creio que muitos outros grandes homens de Deus, você ouve pregar mensagens maravilhosas, mas o fogo do Espírito, o fogo que prova o ouro, o fogo que revelou os mandamentos e cravou os mandamentos na pedra, o fogo que desceu no Pentecostes, o fogo que inaugurou o tempo de tabernáculos, este fogo, ele não está sobre um homem, não está sobre uma mulher, não está sobre a bandeira religiosa, não está sobre a bandeira denominacional. Este fogo revelador de mistérios está sobre você. É este fogo do céu
que a Bíblia chama de castiçal aceso, que está sobre você, que está sobre a sua vida. Está mostrando o castiçal? Que está sobre a sua vida. E hoje eu quero aprofundar aqui sobre a razão do sofrimento do povo, porque tem uma razão. Um irmão morreu antes da hora. Oh meu Deus, ele morreu antes da hora. Saul morreu antes da hora. E a Bíblia diz que ele morreu antes da hora porque ele não esperou a voz do profeta, o profeta chegar para estabelecer o voto dele diante de Deus. E ele atropelou a autoridade do profeta. Um irmão morreu antes da hora. Pergunte para ele, ou para a família dele, no caso ele já morreu, né? Pergunte para a família dele se ele era fiel a Deus. Se ele era fiel a Deus. Quando uma coisa começa a dar errado na vida de uma pessoa, tem que perguntar para esta pessoa como ela é diante de Deus. Como ela está diante de Deus. Davi havia pecado. Ele havia cometido outros pecados. E nós temos o costume de classificar os pecados. Todos nós. Esse pecado é mais grave, porque foi o roubo. Esse é muito grave, porque foi adultério. Este foi mais grave ainda, porque foi morte, homicídio. Davi havia cometido vários pecados diante de Deus. E Deus puniu Davi, mas perdoou Davi. Deus perdoa os pecados, mas a consequência fica. Só que agora nós estamos diante de um pecado que Davi cometeu, que trouxe graves consequências para ele e para o povo. Veja só, 1 Crônicas 21:5. Olha, é impressionante que eu já preguei 300 vezes, trocentas vezes, esta mensagem, mas igual esta de hoje, vai falar fundo ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, porque quem nos traz a revelação da palavra é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Olha, Deus não queria que Davi fizesse o recenseamento. Todo mundo conhece a história. Deus falou assim: não conte quantos soldados, quantas pessoas, quantos guerreiros você tem, porque eu sou o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, que te dei a vitória diante de Golias, te dei a vitória diante dos exércitos. Então não conte, porque não é a quantidade de guerreiros, o tamanho do seu exército que vai te fazer vencer, mas eu, o Senhor teu Deus. Era isso que Deus havia falado com Davi. Mesmo assim, Davi deu ordens a Joabe, e Joabe então contou
todos os exércitos de Berseba até Dan, e trouxe a soma ao rei Davi do número de povo. E era todo Israel 1.600.000 homens, fora as mulheres e crianças, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Ou seja, Levi, a tribo de Levi, a tribo de Benjamim, eles não aceitaram a palavra do rei, porque ele estava afrontando a Deus, porque Deus havia falado: eu te darei a vitória, não se preocupe, eu te darei a vitória. Deus está falando agora com você: não se preocupe, eu te darei a vitória. Não saia correndo, preocupado, agitado, como eu terei a vitória, porque isso não compete você saber, nem a mim. Deus falou assim: eu te darei a vitória, ponto final. Vai dormir em paz, Deus te dará a vitória. Mas Davi não fez isso. Davi então fez o censo, levantou o número de pessoas. Os príncipes da tribo de Levi e Benjamim não aceitaram, acharam abominável. Versículo 7: e esse negócio também pareceu mal aos olhos do Senhor Deus, pelo que feriu Deus a Israel. Versículo 8: então disse Davi a Deus: gravemente eu pequei em fazer tal coisa. Meu Deus, o que eu fiz? Agora, ser servido tirar a iniquidade do teu povo, porque fui eu que procedi muito loucamente. Meu Deus, que pecado que Davi cometeu de contar o povo. Que pecado grave foi esse? Que afrontou a Deus terrivelmente, que muitas vezes você pode cometer, eu posso cometer, e nós temos que tomar cuidado. O pecado do orgulho. Provérbios 6, de 16 a 19. Marque na sua Bíblia. Corrigindo então, Provérbios 6, de 16 a 19. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Qual é a primeira coisa que aborrece a Deus? Orgulho. Pecado de Davi, orgulho, olhos altivos, orgulho. Depois vem os outros: língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam para correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e que semeia, e o que semeia contenda entre irmãos. São coisas que aborrecem a Deus, afrontam a Deus. Aquelas pessoas que gostam de semear contenda entre irmãos.
Mas o nosso objetivo aqui é mostrar duas coisas, que a sétima é a pior de todas, ou seja, o que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas aborrecem a Deus, a sétima é abominação, é pior do que a língua mentirosa, é pior do que os que derramam sangue inocente, é pior daqueles que têm pensamentos viciosos, é pior do que os pés que se apressam a correr para o mal, é pior do que a testemunha falsa, é o que semeia contendas entre irmãos. Quando você ouvir alguém falando mal de alguém, a pessoa pode estar coberta de razão, saia fora, saia fora. Você está recebendo o pior. O que mais abomina uma pessoa, suja uma pessoa diante de Deus. Ela pode ter até razão. Saia fora, olha, vamos orar e acabou o assunto. E não conte para o outro aquilo que a pessoa te falou, porque você vai estar propalando o mal que a pessoa que te contou jogou sobre você. Tem que tomar cuidado no que fala, mas tem que tomar muito cuidado também naquilo que você ouve. Eu recebo pessoas de todas as igrejas, todas as denominações. Quando a pessoa abre a boca para falar mal do pastor, do líder, para, irmã, é daqui para frente. Deixa, eles vão resolver isso lá. A senhora agora já está aqui. Vou ligar a senhora no reino dos céus e vou desligar a senhora de lá. Quer? Quero. Amém. Desligo a pessoa de lá completamente e ligo a pessoa no reino dos céus. E a Bíblia diz que o que desligares na terra será desligado no céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Bola para frente, é dali para frente. Não tem que ficar semeando contendas e nem ouvindo pessoas que já ficaram no passado. O fogo do passado apagou. Precisa acender um novo fogo que agora está sendo aceso na sua fé, na sua vida. Mas o principal aqui que aborreceu a Deus foi o orgulho, o pecado do orgulho de Davi. Uma pessoa orgulhosa, ela entra numa situação na vida terrível, porque ela não dá ouvidos a Deus, ela não se prende em obedecer a Deus. Quando Deus entregou, na época dos juízes, o seu povo ao sofrimento, abriu-se um setênio de sofrimentos. Na época de Gideão, porque o povo de Israel deixou de fazer o que era agradável a Deus. Nós falamos muito sobre setênios, porque a Bíblia é separada em setênios, a vida é separada em setênios, são 7 anos. Muito bem. Então Deus chama o profeta Gade, que ouviu de Davi, porque Davi falou com Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o profeta vidente de Davi, dizendo: vai, vidente é porque vê o que os olhos não veem, o que a vassoura não varre, vê
a origem do sofrimento da pessoa, tem visões do Espírito de Deus. Aí ele falou para Davi: vai e fala a Davi dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho escolher uma delas para que eu te faça. Deus amava muito Davi. Davi foi o único homem na Bíblia que andou segundo o coração de Deus. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante dos teus inimigos, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então o anjo ficou esperando a resposta. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e morreram de Israel 70.000 homens. Aquela praga, aquela peste, foi consequência do orgulho de Davi. Estou todo arrepiado. Porque quantas vezes você já sofreu por consequência do seu orgulho? Quantas vezes você já sofreu por não abaixar a cabeça diante de Deus, diante do profeta de Deus, diante da voz de Deus, deixou de obedecer ao Altíssimo e fez aquilo que parecia ser bom aos teus olhos. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir a Jerusalém. E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor, basta. Que anjo é esse? É o demônio? Não. Que anjo é esse que faz a justiça de Deus? Miguel. Miguel não é brincadeira, não. Miguel não é brincadeira, não. Ele é justiceiro. Ele faz a justiça de Deus. Mas ele obedece ao Altíssimo. E Deus falou assim, basta. Versículo 15. E o anjo do Senhor que estava onde? Junto à eira de Araúna. Ornã e Araúna é a mesma coisa. O Jebuseu. Agora, por que ele estava junto à eira de Araúna? Eu quero só explicar uma coisa para vocês aqui. Porque só explica aqui. No versículo 30, diz assim, e não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Ir aonde? Versículo 29. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do sacrifício estavam, naquele tempo, no monte de Gibeão. O fogo estava no monte de Gibeão. O altar estava no monte de Gibeão. O que significa que o que te trouxe de onde você estava até aqui
não vai te levar para onde Deus quer te levar. Então o anjo não deixou Davi ir lá em Gibeão para sacrificar, porque Gibeão fazia parte do passado. Grandes pregadores do passado que eu vou assistir hoje não tem mais a mensagem para me entregar, porque um novo altar Deus levantou na minha vida, na sua vida. Eu fico vendo num domingo como hoje, santuário lotado e muita gente, mas muita gente de todas as igrejas, de todos os lugares, procurando os nossos santuários, e eu pergunto por quê? Por causa da beleza do santuário? Não. Por causa do ar-condicionado? Não. Por causa das cadeiras? Não. Por causa do pastor? Não. Por causa de mim? Não. Porque o fogo do Espírito de Deus é que deixa o santuário aceso, é que deixa a sua vida acesa. O fogo do Espírito de Deus é que sustenta a revelação. Então, o anjo não permitiu que Davi fosse sacrificar no deserto onde estava o altar de Gibeão. Ele precisava sacrificar para parar aquela praga. E levantando Davi, versículo 16, e levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Eu construí todo o altar da era de Araúna com pano de saco. Tirei outro dia, 40 dias de jejum. Porque tudo tem um significado de humilhação diante de Deus, de construção para que o fogo de Deus inaugurasse o altar. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, não contra o meu povo. Então o anjo do Senhor disse ao profeta Gade que dissesse a Davi que subisse a subir ao monte, Davi, para levantar um altar ao Senhor na eira de Araúna, Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, do profeta que falara em nome do Senhor. Agora vem a pergunta: por que a eira? Por que a eira? Por que Deus mudou o fogo para a eira? Se antes o fogo de Deus estava em Gibeão, no meio do deserto, onde Moisés levantou o tabernáculo. Por que a eira? O que é uma eira? Meu Deus do céu, que revelação! O que é uma eira? A eira é o lugar onde o trigo é separado da palha. Então, depois de colhido, ele vai para a eira. Na eira, o trigo começa a apanhar.
e a palha começa a subir, e o trigo começa a ficar no chão. Passar pela eira significa inaugurar um novo tempo na sua vida. Significa tirar a palha da sua vida, que só serve para o fogo. Significa se preparar para um tempo de festa. A festa dos tabernáculos só aconteciam na produção do trigo. Depois que o trigo era separado da palha, depois que o trigo era malhado na eira. Então a eira é o lugar do sacrifício. A eira é o lugar do sacrifício. A eira é o lugar da produtividade. Então a empresa que está sem produzir, depois da eira, passa a produzir. A pessoa que está com a vida travada, depois da eira, ela entra para um novo ciclo. O casamento que está no fracasso, depois da eira, entra para um novo patamar, uma nova etapa. Então vamos aprofundar para você entender melhor. Porque até hoje em Israel e no sul do Brasil também tem muito isso. E nos lugares que tem plantação de trigo, há uma festa. Há uma festa. E eu quero que você observe em algumas etapas da colheita. Porque você é o trigo. E a palha é o que está em você e que não presta e tem que ser largado para trás. É o orgulho. Você vai observar que na eira o trigo apanha. Apóstolo, quer dizer que eu vou apanhar? Você querendo ou não, você está passando pelo sacrifício da eira, abrindo um novo setênio. Querendo ou não, a mãe sente dores de parto para o filho nascer. Vamos mostrar? Eu quero mostrar três partes. Primeira parte, como que o trigo é separado da palha. Põe no ar. Agora vamos à segunda parte. O que é feito com a palha do trigo? Porque a Bíblia diz que a palha do trigo só serve para o fogo. O que é feito? Põe no ar. E depois da colheita, em Israel, na nossa vida, em tudo, olha a festa que há, porque aí os primeiros frutos, as primícias são apresentadas a Deus e o povo celebra a vitória. É o que vai acontecer com você depois que passar pelo altar da eira de Araúna. Você sairá de lá produtivo, trigo sadio, verdadeiro, para a glória de Deus. Mostra a alegria, a festa do povo.
Maravilha! Em Israel, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos é muito maior ainda. Porque há uma alegria generalizada em todas as partes, porque no meio do deserto de Israel se colhe muita coisa. Então, diz a Bíblia que Davi apresentou na eira. E é impressionante isso. Versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi obedeceu conforme a palavra do profeta Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, o Araúna, o dono da eira, viu o anjo e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava na eira trilhando o trigo. Porque a eira é o lugar de trilhar o trigo. E Davi veio a Ornã, olhou Ornã e viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto no chão. E disse Davi a Ornã: dá-me esta eira, para edificar nela um altar ao Senhor. Nossa, maravilhoso. Dá-me pelo devido valor, para que cesse esta praga que está sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma, eu te dou de graça para ti. Faça o rei da minha eira o que quiser, eu te dou, meu senhor. Faça o que parecer bem aos seus olhos. Eis que eu dou também os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo te dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, eu não quero. Antes, pelo devido valor, quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Não tomarei o que é teu para o Senhor, porque não irei oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Olha, aqui está o grande segredo do sacrifício. Sacrifício que não custa nada é hipocrisia, não é sacrifício. Não acende o fogo. O sacrifício que acende o fogo é o sacrifício verdadeiro. Então Davi, eu queria falar sobre o preço que Davi pagou. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Em Samuel diz que Davi deu 50 ciclos de prata. 50 ciclos de prata, ele deu pelos bois, pelos trilhos. Agora, pelo lugar ele deu 600 ciclos. E na verdade a oferta de Davi foi 600 ciclos de ouro e 50 ciclos de prata. 600 ciclos de ouro equivale a 7 quilos de ouro. 7,5 quilos. Então Davi edificou ali na eira um altar ao Senhor, ofereceu nele sacrifícios, holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do sacrifício. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Araúna, o Jebuseu sacrificou ali. É muito importante entender que existe aqui todo um mistério
que envolve a abertura de um novo setênio a partir das primícias, a partir da festa de tabernáculos. Eu queria entrar, Deuteronômio 16, de 13 a 15, mas é muito profundo. Eu vou deixar para as próximas lives, os próximos encontros, porque é muito forte tudo isso. Só faz festa quem tem fé que vai prosperar, que vai produzir, que vai ser produtivo, que vai conquistar um novo tempo para a sua vida. Deuteronômio 16, 13 em diante diz assim: a festa dos tabernáculos guardará 7 dias, 7 semanas. Quando colheres da tua eira e do teu lagar, da eira o trigo, do lagar o vinho. E na tua festa te alegrarás tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa do Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que certamente te alegrarás. Eu estou abençoando você para um novo tempo na sua vida, um tempo depois da praga, um tempo depois do sofrimento, um tempo depois da morte de muitos, um tempo depois do sacrifício, um tempo depois de passar pela eira de Araúna, passar pelo altar. Você está assistindo Milagres na TV. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou aí a palavra forte, hein? Palavra poderosa do apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Eu quero colocar, não entrou pro ar a oração do altar da eira de Araúna não, né? Não, né? Então vamos finalizar com o altar da eira de Araúna, com a oração. Porque muita gente está mandando mensagem falando: profeta, que oração maravilhosa. É a 5ª oração e tem pessoas que vêm para o santuário, mas na TV ela faz também a oração. Então preste muito bem atenção. Preste muito bem atenção. Chame as pessoas aí agora da sua casa, chame as pessoas aí através da sua rede social, e nós vamos agora a oração diretamente do Monte Manaim, do altar da eira de Araúna, com o apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Nós vamos agora, e você vai receber a 5ª oração direto do Monte Manaim. Amanhã eu vou estar com você no programa e vou trazer a revelação espiritual daquilo que está por trás do seu sofrimento. Então você pode ir mandando para cá o seu áudio e eu vou amanhã o programa trazer a revelação espiritual. Então vamos direto do Monte Manaim com a oração. O povo está numa fé muito grande. Monte Manaim, do altar da eira de Araúna. Eu fico por aqui, mas amanhã eu estou de volta, com o apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, a rocha de Israel, a pedra angular,
a pedra da revelação de Jacó. Eu hoje, pela quinta vez, quinta sexta-feira, Pai, eu estou orando aqui do altar, desse maravilhoso altar, que só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é digno de receber a honra, o louvor e a glória. O altar que o rei Davi levantou, quando ele comprou a eira de Araúna e levantou o altar para cessar a praga e apresentou sacrifícios, e viu o arcanjo Miguel entre a terra e o céu com a espada desembainhada. E depois ele teve outra visão, com o arcanjo Miguel guardando a espada na bainha, e a praga cessou. Ah, meu Deus, eu estou sabendo! Eu estou sabendo! Eu estou sabendo o que está acontecendo nesta nação! O meu Deus já começou a agir fortemente. Aleluia! O meu Deus não falha. Uricanta lá, esturiandelei, xurialmais. Uricanta sinda labalahais. Aleluia! Eu disse que a praga iria cessar na 7ª oração. Mas as notícias correm. E o povo é sábio. E sabe o que está acontecendo fora, em muitos países. Mortandade. A mortandade que veio sobre o Brasil em muitos países. Mas aqui, acompanha no noticiário, aqui, já começou a ação de Deus. O povo já começou a ver o resultado. Os noticiários já começaram a publicar pessoas que pegaram o vírus, estiveram à beira da morte, condenadas, e não morreram. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Eu lembro, primeira oração que eu fiz, sexta-feira da paixão. Que desespero, Pai. Tem que marcar esta data para o resto da vida. Dia 10 de abril de 2020. Morte, 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 morte. Só se ouvia falar em morte. Eu quero orar por você. Você que tem outros problemas, não tem esse, mas tem outros. Você que sofre na sua casa, que não tem paz, não tem alegria, não tem prazer. Eu quero que você faça um propósito diante de Deus de estar aqui, de vir aqui, estar aqui comigo, para a gente agradecer a Deus. Porque Davi levantou o altar, eu levantei o altar. Depois ele levou o povo a sacrificar no altar, para que Deus agisse na vida do povo de Israel, e Deus agiu. Feche os olhos. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o Senhor me conhece, e antes da fundação do mundo o Senhor me escolheu e me separou para ser teu, para te servir. E tudo que eu te peço, o Senhor me atende. Pai, obrigado, Pai,
porque eu vejo o mover do teu Espírito na vida das pessoas, sendo curadas, sendo libertadas, e esse vírus maldito sendo envergonhado e expulso da nossa nação. Pai, eu sei que o Senhor enviou os anjos de Miguel, e eu creio, Pai, em todas as tuas promessas, em toda a extensão da tua palavra e na força do teu poder. E em nome de Jesus, eu estendo o cajado na direção desta casa, da casa desta mulher, da casa deste homem, deste jovem, deste adolescente, e abençoo da esquerda para a direita. Em nome de Jesus, eu abençoo esta casa, rica e abundantemente, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Não temerás nenhum mal, porque aquele que te guarda, não vacilará, sim, não vacilará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Aleluia! Que Deus abençoe. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O mistério da Gruta dos Milagres. A gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, porque ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. O Senhor dos Milagres está vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel está vivo. E no Monte Manaim, o Espírito de Jesus está presente, curando milhares de pessoas. Monte Manaim, habitação dos anjos, o lugar dos grandes milagres de Deus.